Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1. Graças e paz abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Vamos mais uma vez com mais um estudo sobre a Palavra de Deus. E hoje estaremos falando acerca do Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Amado, isso é um tema que requer bastante atenção, bastante discernimento do Espírito Santo, para que a mensagem de Deus não volte vazia ao Senhor. Amados, desde já eu já peço aos amados irmãos aí que peguem suas Bíblias, que fiquem com ela em mãos e acompanhem através da leitura aí. Amados, durante muito tempo a gente ouviu falar acerca de Jesus que foi tentado no deserto, que o diabo levou ele daqui para lá, de lá para cá. Então, isso aí soava em nossas mentes, assim, até de uma maneira estranha, principalmente para mim. Eu falei, poxa, mas como Jesus, sendo o próprio Deus, ser tentado pelo diabo? Como que pode uma coisa dessa? Então, abençoado, a graça de Deus nos revelou a verdadeira informação acerca da palavra de Deus. E hoje a gente quer estar também compartilhando com os amados irmãos aí esta mensagem que é bastante maravilhosa. Por isso eu peço aos amados irmãos que fiquem até o final do vídeo, assista todo o vídeo para que tenham um entendimento melhor. Muitas pessoas às vezes não assistem o vídeo todo. Eu tenho acompanhado porque o YouTube fornece, né, quando a pessoa assiste até o fim ou não. Então é necessário que a pessoa assista até o final o vídeo para que tenha um entendimento melhor, a conclusão do vídeo. Isso é bastante importante. Então, diante dessas informações, já quero dizer aos amados irmãos aí que o tema do vídeo é Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Então esse é o tema do nosso vídeo, que vai estar aí também no YouTube em breve. Olha, irmãos, não é bastante intrigante essa situação? Diabo levar o Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, que a gente sabe que Jesus de Nazaré era o verbo que se fez carne, ou seja, o próprio Deus, o Deus Espírito, encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré e manifestou ali, né? Esteve aqui na terra. Se a gente analisar, é maravilhoso saber disso, que o Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e sangue aqui na terra. Como diz lá em Hebreus 2,14, né? Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, ou seja, o próprio Deus participou também de carne e sangue. Mas, se a gente parar e analisar esse texto aqui, olha, como que pode o próprio Deus ser levado pelo Espírito para ser tentado? Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus encarnado aqui, né? Certa vez ele falou para um de seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ué, então como que Jesus de Nazaré, nessa situação aqui, vai ser tentado pelo diabo? O que requer, amado, é bastante atenção, bastante estudo, pesquisas, e o discernimento do Espírito Santo para que a gente possa entender a palavra de Deus e não saia por aí falando o que não deve. Lamentavelmente, é o que está acontecendo aí. Eu tenho falado aí várias vezes aí aos amados irmãos, o objetivo desse vídeo, do nosso vídeo, desse canal, é estar iluminando os olhos do entendimento. Eu sei que isso é função do Espírito Santo, mas quando a gente transmite uma mensagem assim, a pessoa vai acompanhar e vai falar, é verdade, está escrito. As pessoas podem até descartar os meus comentários, mas jamais, amado, descartem a palavra de Deus que está na Bíblia. Então, amado, essa passagem que eu acabei de ler, vou ler novamente, depois eu vou ler em Lucas. Olha aqui, Mateus 4, 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amado, diabo nós já sabemos, nós em graça, nós já sabemos que é adversário, aquele que se opõe às coisas de Deus. A gente está falando aqui acerca da palavra de Deus,
Então eu vou falar acerca da palavra de Deus. O diabo é aquele que se opõe à verdade de Deus. Mas, amado, para que nós possamos entender melhor essa passagem, vamos ler aqui em Lucas 4, verso 1, que diz assim: Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou, presta atenção, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Amado, essa passagem se deu quando Jesus havia sido batizado. Aí o Espírito Santo, desceu em forma de pomba, como uma pomba, não era uma pomba, e então veio uma voz do céu que disse: é meu filho amado, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, abençoados, como que Jesus, cheio do Espírito Santo, pode ser tentado pelo diabo? Não é uma coisa impossível? Para mim é impossível. Olha, esse é um comentário meu. Eu acho que, na verdade, não deveria nem dizer que ele foi tentado pelo diabo. Eu ouso a dizer que ele foi testado. Ele foi testado. Entendeu? Ou seja, era o próprio Deus em um corpo humano. Então, aquele corpo humano havia uma necessidade de ser testado. Então, ele foi levado pelo Espírito para ser testado. Esse é um entendimento que eu tenho. E não tentado. Entendeu? Ou seja, o Espírito Santo de Deus levou. Agora, se a gente analisar como o sistema religioso analisa aí, que existe um diabo e que caiu do céu e por aí vai. Olha, como que o Espírito Santo de Deus vai levar alguém para ser tentado pelo diabo? Qual seria o objetivo do Espírito Santo? Se levar para ser tentado pelo diabo. Vê que não encaixa, vê que não dá certo, não tem como. Olha, como é que eu posso falar também que o Espírito Santo de Deus levou Jesus de Nazaré para ser testado? Por que ser testado? A gente vai testar algo bom com coisa ruim? Não pode. Não tem cabimento. Se as pessoas dizem que o diabo foi expulso lá do céu, jogou para a terra, agora aqui o Espírito Santo de Deus, vamos lá, vou te levar lá para o diabo para testar você, poxa, não bate, não tem como entender isso daí assim. Então, amado, muitas das vezes as pessoas não entendem isso daí. E ficam repetindo o que são ditos nas chamadas igrejas. E nós não temos que seguir as pessoas, nós temos que seguir a Cristo e a palavra dele é que nos guia. Então, amados, vamos continuar com a nossa leitura aqui, que o objetivo nosso é crescer em graça e no conhecimento. Vou ler de novo aqui, vou ler os versos seguintes de Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A gente já sabe que é o adversário. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta atenção, abençoado. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Amados, observem bastante, com bastante atenção. Depois que jejuou 40 dias e 40 noites, 40 noites, apareceu quem? O tentador. Por que ele não apareceu antes? Por que, abençoado? Que ele não apareceu antes. E só depois de 40 dias, 40 noites, ele teve fome. A gente vai responder mais para frente aqui. Olha aqui. O verso 3, Mateus 4:3. O tentador aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, prestem bastante atenção. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aí apareceu quem? O diabo. Agora imagina você, 40 dias e 40 noites, sem comer,
sem beber, porque eu acredito que uma pessoa numa situação dessa, ela não dorme também, ela não consegue dormir. No estado desse, ela não consegue dormir. Aí depois disso, apareceu quem? O diabo. Mas, abençoados, nós sabemos que o diabo, como diz as chamadas igrejas, ele não existe. Ele não existe. Ok? Nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto mais para frente. Mas vamos continuar com a leitura, depois a gente vai comentar. Mateus 4, 5. Então o diabo levou a cidade santa. Olha, o diabo levou a cidade santa. Para e pensa, amados. Apareceu o diabo, agora o diabo pega Jesus e leva para a cidade santa, né? Aqui está falando que é o diabo, não é o Espírito Santo mais. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: olha, o diabo vai fazer de Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, o que quer, leve ele daqui para lá, de lá para cá. Para aí. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma coisa, alguma pedra. Vamos continuar lendo, depois nós vamos comentar. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse: tudo isto te darei se tu prostrares e me adorares. Verso 10. Jesus disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prostrará. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e serviram. Amados, agora vamos comentar. Olha, depois de 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, aí aparece o diabo. Amados, se você passar 40 dias e 40 noites, o que mais você quer na vida? O que o seu corpo pede nesse momento? O que o seu corpo deseja nesse momento? O que a sua carne deseja nesse momento? Como que está o seu estado físico nesse momento? Como que está o seu estado mental nesse momento? Como que ele está? No deserto, amado. É no deserto. Não é andando, perambulando pela cidade. É no deserto, onde você olha para um lado, para outro, para frente, para trás. Você não vê nada. É um deserto. O que o seu corpo pede nesse momento? Esse deserto tem pedras, areias, pedras. Agora imagina, abençoado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, sabendo que ele é o Senhor de tudo, ele tem poder para tudo. E a carne dele pedindo. A carne dele pedindo alimentos. Esse diabo aqui, abençoado, para ser bem direto, era a própria carne dele, pedindo alimento, querendo se alimentar. E na sua mente ele sabia. Eu estou falando sabia, mas eu estou falando daquele momento, daquele dia. Ele era o Filho de Deus, foi dado todo o poder para ele. Ele sabia que a carne dele estava querendo alimentos. Aí ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Porque anteriormente a carne dele disse: se és filho de Deus, manda estas pedras tornarem em pão. Ou seja, a carne dele fala gritando: eu sei que você pode transformar essa pedra em pão, come, transforma e come, e me sacia. Me sacia, a carne seja saciada. E a carne, olhando assim, transforma essas pedras em pães e me sacia. Amados,
Não é um diabo, literalmente, como as chamadas igrejas pregam por aí. Era a própria carne de Cristo gritando, querendo alimentar-se. Só que não tinha um pão, não tinha nenhum alimento ali, mas a carne sabia que aquele corpo era habitado pelo Espírito Santo de Deus e que tinha todo o poder, que foi dado todo o poder, e que ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Então a carne gritava, transforma essas pedras em pães e me sacia. Me sacia, porque eu sei que você pode. Aí ele disse, nem só de pão vive o homem. Então, amados, verso 5, e o diabo levou a cidade santa. Ou seja, Jesus foi caminhando, depois de 40 dias e 40 noites, ele foi caminhando, a carne dele levou ele até a cidade santa, amado. É isso que aconteceu. E colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Amados, depois de 40 dias e 40 noites, a pessoa já não está no seu estado normal mesmo, ser humano. A carne era humana, essa carne é humana, terrena, ela não está no seu estado normal. Ela estava querendo dar fim a ela mesma, ela estava já tentando. Eu vou me jogar daqui, eu vou fazer isso, eu vou me jogar daqui. A carne gritando, se eu sou filho de Deus, eu vou me jogar daqui para baixo, porque eu tenho poder para dar ordem aos anjos e eles vêm me socorrer, para que eu não tropece em pedra alguma. Era a carne, abençoado. Não é esse diabo, literalmente, igual o sistema prega por aí. Eu tenho falado acerca do sistema, abençoado, porque é contra eles que nós temos que combater. É contra eles que é a nossa pregação. Aí Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando de dentro dele. Não põe à prova o Senhor teu Deus falando para a carne. Porque ambos se opõem. A carne e o Espírito se opõem. A carne não obedece às leis de Deus. A carne grita aqui para ele se jogar. Porque já o estado físico dele, mental dele, já era insuportável. Mas ele aqui, o Espírito Santo de Deus, fala assim, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Lamentavelmente, abençoado, nós pegar essa passagem e comparar com o sistema religioso de hoje, eles ficam pondo à prova aí o Senhor nosso Deus. Porque eles fazem assim, eu pus Deus contra a parede, eu pus Deus no canto, eu de meu carro e exigi que ele me desse isso. Olha, amado, eu tenho comigo, através da palavra de Deus, Deus faz de mim o que ele quiser. Deus me dá, ele me tira a hora que ele quer. É Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, não sou guiado pelas coisas do mundo. Então, abençoado, aqui, é o Espírito Santo de Deus falando com a carne dele. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. É o Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo gritando, falando com ele. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos mais, verso 8. Depois o diabo levou, ou seja, a carne dele levou com os pés andando, não foi pegou aqui, vou te levar para lá não. Lamentavelmente teve uma novela aí, que criaram um diabo lá, andando em volta, um ser, né? Ali ele estava visível. Isso é uma aberração, uma coisa dessa. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e os seus esplendor. E disse, tudo isso te darei se tu prostrares e me adorares. Ou seja, aqui é o espírito do mundo abençoado, que estava gritando com ele. É o espírito do mundo, eu te dou tudo isso daí.
e viva de boa aqui, ó, todos os reis, se tu prostrarem, ou seja, para ele, para ele se render, se renda, rapaz, as coisas do mundo, prostrem, né? Prostrar não, é falar assim, ó, eu desisto. Porque, igual eu disse no começo, na verdade, no meu entendimento, ele estava sendo testado, estava sendo posto à prova, para ver se aquela carne ia obedecer à lei de Deus. Então, ele sabia que ele poderia ter todas as coisas do mundo. Sim, ele poderia. Igual tem uma passagem aí que fala que os espíritos, que os anjos que não guardaram a sua habitação, foi preso em prisões eternas, ou seja, deixou as coisas naturais de Deus e se misturou com as coisas do mundo. Aqui essa passagem é a mesma coisa, amados. Tudo isto te darei se tu prostrares e me adorares. Adorar as coisas do mundo, amado. Não é adorar o diabo, é adorar a vontade da carne, porque a nossa carne quer andar bem vestida, quer comer do bom e do melhor. A gente pode? Sim, pode. Mas nós não podemos colocar isso acima das coisas de Deus. É a palavra de Deus que fala mais alto. É a palavra de Deus que prevalece. E aqui as coisas do mundo, é o espírito do mundo, os desejos do mundo, as vontades do mundo, conspirando contra o Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso te darei se prostrarem e adorares. Ou seja, rende-se às coisas de Deus e aceita as coisas do mundo. Olha aqui, o verso 10. É Mateus 4, versos 10. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prostra. Preste culto. Olha, Jesus aqui, no meu entendimento, ele falou, não, chega, basta, sai daqui, cara. Porque no verso 11 diz assim, então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Ou seja, a sua prova terminou. O seu teste acabou. A carne não mais falava naquele momento. A partir daquele momento ali, acabou o teste. A carne não mais teve poder para fazer nada. A carne cessou. A vontade, a sua vontade foi acabada. Aí os anjos vieram e serviu. Ali, fala serviu. Eu creio que ele se alimentou de água, de pão, de repente de vinho. Então, ele foi testado. É essa passagem, é dessa forma que nós devemos entender. Então, quando se fala que Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo, no meu entendimento aqui, amado, não deveria ser tentado, deveria ser testado, ele estava sendo posto à prova. Vamos lá. Mateus, Mateus 3, verso 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Amado, essa passagem aqui eu deixei para colocá-la agora, para os amados ver como que estava a situação de Jesus Cristo. Naquele momento, esse é o Mateus 3, verso 13. Vê que está antes do Mateus 4. Então, eu deixei para colocar agora. Mateus 3, verso 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedir, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Olha, se João estava batizando, aí vem Jesus, o próprio Deus, em carne e sangue, para ser batizado por João, e as pessoas ainda estão batizando nas águas. É o batismo do arrependimento, mas Jesus se batizou aqui. Ele ia arrepender do quê? Entende, amado? Então, isso aqui, eu estou falando isso aqui, é para os amados saber que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mateus 3,15. Respondeu-lhes Jesus, deixa assim por enquanto. Deixa assim por enquanto. Convém
que assim façamos para cumprir toda a justiça. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, João entendeu que aquele batismo era momentâneo. Depois, quem batizava era o próprio Cristo. E ele nos batizou na cruz, na sua morte, e não nas águas. Por isso que fala a respeito do nascer de novo, nascer do Espírito, é nascer do batismo, na morte de Cristo. Não é no batismo nas águas que a pessoa nasce de novo. Eu não vou entrar nesse contexto, abençoado, para não fugir muito do nosso entendimento aqui. Olha aqui, 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele, como uma pomba, não era uma pomba. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me comprazo, de quem agrado. Algumas passagens falam diferente. Então, abençoado, como que o próprio Deus ia ser tentado? Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Então como que ele ia ser tentado pelo diabo? Não bate, essa conta não fecha, esse entendimento não conclui. Olha aqui, amado, por que eu estou falando isso? 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio nenhuma tentação senão humana. Eu fiz recentemente aí um vídeo falando a respeito da tentação humana. Mas fiel é Deus, o qual nos não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com atenção, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Amados, aqui, eu creio na palavra de Deus, e pronto, acabou. Se está escrito, eu creio. A palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 10, 13 diz: Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Então a tentação que Jesus de Nazaré estava sentindo era diabólica, esse diabo que as religiões pregam, ou era tentação humana? Quais são as tentações humanas, pessoal? A gente vai estar lendo mais para frente aqui. Em Gálatas 5,19. A gente vai estar lendo mais para frente. A palavra de Deus diz que não vem nenhuma tentação senão humana. O que são tentações humanas? É vontade de matar, de roubar, de prostituir, de fazer todas essas coisas. São coisas humanas. As pessoas falam, não, mas existe um diabo. Para que existe um diabo para que fica tentando pessoas a toda parte da terra? É o mesmo que eu falar que esse diabo também é um Deus. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo canto. E ele não é. O diabo que a palavra de Deus afirma aqui é a nossa carne. É a nossa carne. Então, abençoado, não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana. Essa tentação que Jesus teve lá no deserto era a carne dele, era coisa humana. A carne dele querendo se alimentar, desejando que aquelas pedras se transformassem em pão para que ele se alimentasse. Ele, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, eu creio que chegou no estado psíquico dele ali, eu não aguento mais, a carne, não aguento mais. E queria fazer o que não devia. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro dele, disse, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós vivemos de toda a palavra de Deus. É vida eterna, não é vida carnal. Essa vida aqui, essa carne aqui vai morrer, mas nós viveremos de toda a palavra de Deus eternamente. Era a carne dele gritando e o Espírito Santo de Deus dizendo, nem só de pão viverás o homem. A carne dele dizendo, joga-se daqui, e o Espírito Santo de Deus dizendo, não tentará o Senhor teu Deus, não faça isso. Então aqui, amado, não vou sobreviver nenhuma tentação se não for humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Ou seja,
Nós, aqui nesta terra, nós vamos ser tentados, mas todas essas tentações que nós temos aqui, ela não é acima do que nós possamos resistir. Nós possamos resistir. Sim, é só dizer não, não, não. Como Jesus disse, até a morte. Ele disse não para as coisas do mundo. Mas aqui, antes, com atenção, dará também o meio de saída. Qual é o meio de saída que Jesus teve ali, abençoado? Quando ele foi tentado, ele fala, nem só de pão viverás o homem. Essa foi uma saída que ele teve. Quando ele foi levado pela carne ao pináculo do templo, e a carne pediu para que ele se jogasse de lá, o Espírito Santo de Deus disse, não tentará o Senhor teu Deus. Outra saída. Amado, se nós hoje vivemos em espírito, nós encontramos saída para as nossas tentações diárias e momentâneas. Encontramos sim. Então nós temos que estar em espírito e em verdade, com Deus. Vamos lá. Tiago 1,13 diz assim, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Ou seja, como que Jesus sendo o próprio Deus na pessoa, Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré, como que ele pode ser tentado? Não dá para entender. E como está dizendo aqui Tiago, o livro histórico da lei, ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Ou seja, as pessoas dizem aí que Deus põe a prova para que seja tentado por uma coisa ou outra. Ué, eu não posso dizer isso. Porque está dizendo que ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele a ninguém tenta. Como que Jesus de Nazaré, sendo o próprio Deus em carne e sangue, pode ser tentado por alguma coisa? Pode ser tentado por um ser mitológico que o sistema religioso pregam por aí? Não cabe, não dá. Não bate, entendeu? Então era a carne gritando, porque ele era uma pessoa, ele era um humano aqui na terra. Não, era a carne dele, falando, se opondo, gritando para que ele faça a coisa errada. Tiago 1,14. Cada um, porém, entenda, cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Aqui não está falando de diabo. É pelas nossas próprias concupiscências, nossas ganâncias, nossas vontades, nossos querer, querer e querer. Então, a concupiscência, havendo cobiçado, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, se Jesus de Nazaré tivesse dado ouvido à sua carne, ele tinha se jogado do pináculo do templo lá e tinha morrido. Era a carne dele gritando. Olha aqui, amados. Hebreus. De repente as pessoas podem pensar assim, olha, mas Jesus, ele foi tentado parcialmente. E nós não, nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia sendo tentado a todo instante. Presta atenção. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar.
sem pecar. Jesus foi tentado em tudo, abençoado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Se ele foi tentado em tudo sem pecar, nós também. Porque nós somos espírito revestido em um corpo de carne e sangue. É um espírito revestido. Então, Jesus também era assim. Um espírito revestido em um corpo humano. Ele falou, eu venci o mundo. Vamos lá, pessoal. Marcos 14, 38. Vigiai e orai, porque não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É a carne que é fraca. É a carne que fica cobiçando essas coisas, desejando o que não deve. E por aí as pessoas caem em tentação e falam que é o diabo que fez isso, que fez aquilo. Por que a pessoa não disse não àquela vontade momentânea? Não vou fazer isso, não vou me prostituir, não vou roubar. Não quero saber disso. Porque a sua mente não é voltada para as coisas de Deus, em vez de ficar aí cedendo às coisas do mundo. É assim, pessoal. Vamos lá. João, 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo, abençoado, essas coisas do mundo. As pessoas se matam, morrem, faz tudo quanto é coisa aí por causa das coisas do mundo, por causa do dinheiro, por causa disso, por causa daquilo. É ruim quando acontece alguma coisa desse tipo. Mas a gente não deve ficar aí amando o mundo dessa forma. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne. Veja que não está falando aqui de diabo, não. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está vendo, pessoal? Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu sei que aqui está falando de um livro histórico de João, que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, destituídos da graça de Deus. Amados, mas hoje nós estamos em graça. Isso aqui está falando para aquele povo daquela época. Hoje nós vivemos em graça. Entendeu? 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Se Jesus de Nazaré, naquele momento ali que ele foi levado ao pináculo do templo, se ele quisesse todos os reis da terra, todos os reinados da terra, ele teria caído em tentação. Vou ler de novo, 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruínas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Ou seja, as pessoas estão aí, amados, se matando e se matando por causa de dinheiro. Essa questão que fala que transpassarão a si mesmo com muitas dores. As pessoas se matam e matam por causa das coisas do mundo. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O que se prega hoje, amado, nas chamadas igrejas? Amor ao dinheiro, amor aos bens materiais, testando Deus, né? Tentando, né? Não, dá isso que Deus vai fazer aquilo, uma barganha com Deus. Não, Deus, se você fez isso, Deus tem que fazer, Deus não vai mentir. É o que está pregando por aí, abençoado. Estão tentando Deus. Dá seu carro, dá seu melhor, que Deus vai fazer isso. Rapaz, estão fazendo dívida para Deus pagar.
A palavra de Deus fala que não é para tentar, e as pessoas estão pondo Deus contra a parede, segundo eles aí. Como que pode uma coisa dessa? Romanos 8, verso 6, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Se a inclinação de Jesus de Nazaré, na carne, se ele tivesse ouvido a carne falar e obedecesse a carne dele, ele teria morrido. Era a carne dele gritando, querendo alimento, querendo comer, mas ele tinha um propósito ali de Deus. Ele tinha um propósito de Deus. Era necessário aquela carne, matéria dele ser, vou dizer mais uma vez, ser testado para ver se estava pronto para a missão, para a batalha que haveria de passar. Então, aquele corpo, na verdade, ele foi testado. E foi testado até a morte. Até a morte. Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, abençoado, nem em verdade pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A nossa carne, ela quer fazer aquilo que é contra Deus, ela não obedece às leis de Deus, ela quer fazer tudo que Deus não quer que nós façamos. Ela é inimiga de Deus, não é o diabo aqui. Na verdade, o diabo é o opositor, Satanás é o acusador. Então, quem é o diabo que anda ao nosso derredor, que é um vídeo que eu vou fazer em breve, é a nossa carne, que está ao nosso derredor, sendo inimigo de Deus. A gente tem, abençoado, eu tenho falado aí reiteradas vezes, que para que nós possamos fazer uma boa leitura acerca da palavra de Deus, nós temos que atentarmos para os contextos históricos, cronológicos de cada passagem das Escrituras, os usos e costumes, tudo aquilo, a questão geográfica, a gente tem que levar isso em conta. Porque se nós pegar um pacote só e trazer para os dias de hoje, vai fazer essa bagunça que está aí no sistema religioso até hoje. Então, abençoado, é a carne que é inimiga de Deus. A nossa carne é inimiga de Deus. Ela se opõe à vontade de Deus. Vou ler de novo aqui para os amados entender melhor. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne ali de Jesus de Nazaré é que ele se jogasse de cima do pináculo do templo. E ele ia morrer. Porque a carne dele estava ali para ser testada. Mas a inclinação do Espírito é vida. Então, quando o Espírito Santo diz, nem só de pão viverás o homem, falando para a carne. Não tentará o Senhor teu Deus. Então, era o Espírito lutando contra a carne. Aqui, ó, o 7, Romanos 8, 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, amado, você que ainda fica aí no sistema religioso, cantando, fazendo festa, isso é coisa da carne. Jejuando, isso é coisa da carne. Não está agradando Deus. Deus não está agradando disso. Deus é Espírito. Importa que quem adore Ele, adore em Espírito e em verdade. Como que é isso, Ivan? Aonde você estiver, mano, lavando, passando, trabalhando em qualquer setor aí da sua empresa, meditando na palavra de Deus, isso é orar em Espírito e em verdade. Não é você ter um local específico para você ir todo dia, na hora X, e ter uma pessoa lá dizendo que você deve ou não fazer. Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, igual Jesus aqui, ó, foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para ser testado, né? Fala tentado, mas eu acredito que foi testado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não fez as coisas erradas, ele não ouviu a carne. Quando a carne falava com ele, ele dizia não. E assim nós devemos fazer também. Quando a nossa carne
falar com nós para fazer coisas erradas, nós temos que dizer não, não e não, pronto, simples. Então aqui, ó, Mateus 8, perdão, amados, Romanos 8, 8, portanto, ó, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem fica jejuando, indo para o templo, indo para o monte, isso é coisa da carne, não pode agradar a Deus. 9. Vós, porém, estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados, olha aqui. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está dizendo para aquele povo, mas serve para nós hoje. Nós não estamos na carne, nós estamos na carne aqui momentaneamente. É o que está dizendo aqui Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Nós estamos aqui na carne só momentaneamente, aguardando, né? Em breve é a nossa partida. Mas quanto às coisas de Deus, nós temos que estar em espírito. Quanto às coisas de Deus, nós temos que estar em espírito. Por que, Ivan, você fala assim, nós estamos aqui na carne e a palavra de Deus está falando que nós temos que estar no espírito? Amado, é porque Jesus, depois de ser testado, depois de 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Quem sentiu fome? A carne, mas ele não obedeceu. Quando a carne cessou o que estava falando, os anjos veio e o serviu. Então, às vezes, a nossa carne que pede para nós beber, para nós matar, prostituir, nós temos que dizer não. Temos que dizer não. Aquilo que convém fazer, de acordo com a palavra de Deus, nós façamos. Porque ainda estamos na carne aqui. Mas na carne, não sujeita às coisas da carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, as pessoas vão ficar fazendo as vontades da carne. Nós estamos em Espírito, mas nós temos uma carne, nós estamos em Espírito revestido de carne, mas não devemos fazer a vontade da nossa carne. Então, por isso que nós temos que estar em Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Essa carne tem que ser guiada pelo Espírito, para que nós não façamos a vontade dela. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, ainda andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Está vendo, abençoado? Andai em Espírito para não cumprir as vontades da carne. Eu acabei de falar isso agorinha, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro. É o que eu falei no início lá, a carne de Jesus cobiçando contra o Espírito de Deus. Transforma essa pedra em pão. E ele fala, não, nem só de pão vive o homem. Eu te dou todas as coisas do mundo, esse rei do mundo, se prostrar diante de mim. E o Espírito falando, só ao Deus prostrarás, prestar culto e adorar. Joga daqui do pináculo para baixo. E o Espírito Santo de Deus falou assim, afasta, chega, basta. Então, abençoado, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Quando a gente está guiado pelo Espírito, a gente não faz o que a gente quer. A gente faz aquilo que o Espírito nos conduz a fazer. Então, é assim que nós temos que andar em Espírito. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Porque as obras da carne são, olha aqui, o que são as obras da carne, que o sistema religioso fala que é obra do diabo. Olha as obras da carne, aquilo que a carne deseja, almeja, no nosso dia a dia. Paulo está dizendo naquela época, mas serve para nós hoje, no nosso dia a dia. Olha o que a carne deseja. Gálatas 5,19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o adultério, a fornicação, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou então tem mais coisas. Coisas semelhantes a esta. Porque se for fazer uma relação de tudo aqui, é muita coisa. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, pessoal, o que o sistema religioso diz que é obra do diabo, aqui a gente vê que é obra da carne. Tudo isso aqui, a nossa carne, no dia a dia, ela quer. E como a gente acabou de ver ali anteriormente, a carne, ela se opõe à vontade de Deus. Ela não obedece às leis de Deus. Ela se opõe. Ela não faz a vontade de Deus. Então, vamos lá. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são as coisas do Espírito. Jesus de Nazaré, quando foi tentado, ele teve amor, alegria, paz. Ele teve paz ali, os anjos veio. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele pensou em tudo isso. Quando ele disse, nem só de pão viverá o homem, adoraram só o Senhor nosso Deus. Tudo isso. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Está falando aqui da lei de Moisés, mas nós podemos trazer para os dias de hoje, que tem muitas pessoas hoje ainda em graça vivendo sobre a lei de Moisés. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, abençoado, Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e sangue. Ele não pode ser tentado. Ele não poderia ser tentado pelo diabo, que o sistema religioso prega aí da maneira que eles pregam, que é um ser que caiu do céu e por aí vai. Ele não poderia ser tentado pelo diabo. Ninguém cheio do Espírito Santo de Deus pode ser tentado por um ser que não existe. Ninguém. Ah, mas e as coisas da carne? São aí. Então a gente tem que estar sempre firme, para que não seja levado por essas vontades carnais, porque Jesus, ele venceu na cruz por nós. Nós, simplesmente agora, hoje, nós temos que ler e dar graças a Deus em tudo isso que ele fez. Muitas pessoas pregam, bom, se nós estamos em graça, agora eu posso fazer de tudo. Muitas pessoas do sistema religioso, eu falo, amado, você pode fazer de tudo, só que eu te digo uma coisa, isso não é de Deus. Se você é filho de Deus, você vai sofrer correção. E eu não sei de que jeito vai ser essa correção, não. Agora, se você fizer tudo que você quiser e ficar ileso, é porque você não é filho, você é bastardo. O pai corrige o filho que ama. Se você está sem correção, é porque não é filho de Deus. Então, amado, Jesus, na verdade, que foi o tema do nosso vídeo, Jesus foi levado para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para ser testado pela sua carne. Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, se passar aí 2 dias sem comer, eu vou jogar 2 dias, né? Mas tem gente aí que não aguenta 4 horas, já sente fome. E se deixar ele come folha de bananeira.
Imagina 40 dias e 40 noites abençoado. E a carne gritando. Como que Deus pode pegar o seu filho e deixar o diabo testar ele, tentar ele, pôr lá para tentar, sem que ele é o próprio Deus em carne e sangue? Deus não pode ser tentado. Ok, abençoado? Então, o que aconteceu ali é que o próprio Deus habitou em carne e sangue aqui na terra. E aquele corpo, esse é o meu entendimento, ele precisava ser testado para ver se ele suportaria o que viria pela frente. Isso é o que eu entendo. Ok? Graça e paz, abençoado. Compartilhe nossos vídeos aí, se inscreva no nosso canal. Eu tenho visto, acompanhado, que muitas pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritos. Eu peço que se inscreva aí para que o YouTube possa impulsionar e mais pessoas possam estar vendo aí esse vídeo. Amados, compartilhe, se inscreva, acione o sininho para quando eu postar novos vídeos, os abençoados aí ficam sabendo. Ok? Graça e paz. Graça e paz.